Olá, vamos continuar aqui o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. No último vídeo nós respondemos a pergunta número 23 que está no compêndio. Que unidade existe entre o Antigo e o Novo Testamento? E nós vimos que o Novo e o Antigo, certo? Os dois são uma única palavra de Deus e têm a sua importância igual, certo? A 24ª pergunta que está no compêndio hoje é a seguinte: qual a função da Sagrada Escritura na vida da Igreja? Para quem estiver acompanhando pelo Catecismo, está do número 131 ao número 133. E no final de cada parte tem um resumo. E nesse resumo está no número 141, certo? Então, só olhar lá. Então vamos lá. Qual é a função da Sagrada Escritura na vida da Igreja? Veja, sem a Escritura, a Igreja não se mantém, certo? As pessoas que acompanham há mais tempo viram que o que eu falei, em alguns vídeos atrás, que as 3 colunas da Igreja é a Escritura, a tradição e o magistério. Então, se tirar a Escritura, a Igreja cai, certo? Ela não se mantém em pé, ok? Então, ela tem uma função única, ela é a palavra de Deus. O que a Igreja faz, ela segue o que Deus falou, ela segue a palavra de Deus. Então, se tira a Escritura, tira todo o fundamento da Igreja. A exortação apostólica Verbum Domini, do Bento XVI, número 26, ele vai dizer que a raiz do pecado é a não escuta da palavra de Deus. Então, veja, se for ver aí, é o início do mundo, Deus, ele deu o paraíso, Adão e Eva, e falou que eles podiam fazer o que eles o que eles quisessem, menos comer daquela árvore, certo? A árvore do bem e do mal. E eles fizeram o quê? Eles comeram e por isso eles pecaram. Então a raiz do pecado é a não escuta da palavra de Deus. Se nós pecamos hoje, é porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não aprendemos a amar a Deus. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, olha a importância que tem a palavra de Deus, a Escritura na vida da Igreja. O compêndio ele vai dizer até que a Sagrada Escritura ela é o alimento da fé, o alimento da vida espiritual. Ela é a alma da teologia. Então, para vocês que veem esses vídeos aqui que fazem teologia, ela é a alma da teologia e da pregação pastoral. Então, tudo que você vai estudar, por exemplo, sobre a teologia, algumas matérias não tem como, mas Bíblia, por exemplo, se você não tiver como base a palavra de Deus, se você só se pegar aos estudos, às análises, e não pegar e ler, e estudar, e meditar o que está lá, o seu conhecimento vai ser limitado. Entende? Se você vai dar uma pregação, uma palestra, uma formação, e não use, e não fundamenta aquilo na palavra de Deus, você está dando a formação pela metade, você está instruindo, certo? De maneira que falta alguma coisa. Entende? Então a Sagrada Escritura é tudo na vida das pessoas. E a Igreja insiste que as pessoas leiam isso, que as pessoas estudem, que as pessoas rezem, certo? No número 25 da Verbum Domini, Bento XVI vai falar assim: de fato, é precisamente a pregação da palavra divina que faz surgir a fé, pela qual aderimos de coração à verdade que nos foi revelada e entregamos todo o nosso ser a Cristo. Aí ele cita Romanos 10, 17. A fé vem da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, é muito importante, a Igreja precisa disso. E uma recomendação, nós estamos no mês da Bíblia. Aqui na minha paróquia nós temos uma formação que nós fazemos todas as quartas-feiras nesse mês da Bíblia, certo? Nas casas. Então esse ano nós estamos falando sobre a carta de Tiago. Mas só uma vez por ano
ainda não é o suficiente. É preciso que se mantenham isso nas paróquias, façam círculos bíblicos, façam formações bíblicas, pessoas que vão, discutam as coisas e aprendem. Certo? Se na sua paróquia não tem, dê ideia lá para o seu padre, para o seu coordenador, não sei, de fazer isso. Pegar pessoas aí para estudar a palavra de Deus, meditar o que está na palavra de Deus. Certo? É muito importante, a igreja pede isso. Leiam depois aí alguns trechos, né? Ou o ideal seria que se lesse tudo. Mas peguem lá a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini. Eu vou deixar aqui no link. Então ele vai falar tudo sobre a importância da Sagrada Escritura. Certo? Vai dar algumas recomendações para a catequese, para o grupo de jovens. Né? Então tem várias coisas e vale muito a pena ler, porque ela é toda dedicada à palavra de Deus, ok? Então leiam lá e estude. Bom, a igreja ela venera também, né, a palavra de Deus, igual ela venera o corpo de Cristo, a Eucaristia, certo? A Dei Verbo, no número 21, ela vai dizer: a igreja venerou as divinas escrituras como também o próprio corpo do Senhor. Sobretudo na Sagrada Liturgia, nunca deixou de tomar e distribuir aos fiéis a mesa tanto da palavra de Deus como do corpo de Cristo, o pão da vida. Então é por isso que nas igrejas, né, a liturgia recomenda que o ambão, de onde é lido as leituras, o evangelho, tudo mais, o ambão e o altar sejam fixos, porque eles representam as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Certo? Então a igreja sempre venerou as duas com a mesma importância. Então, aí essa é a função da Sagrada Escritura na vida da igreja. Né? Comunicar aquilo que Deus veio falar. Sem ela, a igreja não se mantém. Sem ela, nós não temos como alimentar a nossa fé. Sem ela, nós não temos acesso à revelação de Deus. E para encerrar, quero ler um trecho que está no fim do Catecismo, né, que fala sobre isso, e com isso eu encerro. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Portanto, que Deus nos dê a graça aí, né, nos dê essa vontade, né, de cada vez mais estudarmos e aprofundarmos o que diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe você.